Eliana, bom dia. Eu queria que você me falasse o seu nome completo, a sua data de nascimento e o local onde você nasceu. Bom dia, Carla. Eu sou Eliana Maria Carrijo Sete. Nasci em Uberlândia no dia 19 de outubro de 1950. Eliana, eu queria que você falasse um pouco da sua vida, da sua história, como eram seus pais, seus irmãos, a sua vida. Bem, eu sou a filha caçula da família. Eu sou a rapinha do tacho, como diz meu pai, e tive uma infância muito feliz. Aprendi no colo do papai e da mamãe a amar a Deus, amar as pessoas, ser responsável. O sonho de papai e mamãe era ter as filhas, né? Papai e mamãe tiveram 6 filhas, só sobraram realmente 4, e então o sonho deles era nos dar educação. Então eu aprendi cedo a responsabilidade, o compromisso com a vida, e tive uma infância muito feliz no Colégio Teresa Valcê, onde ele matriculou a gente. Eu fui, assim, uma menina que gostava muito de teatro no Teresa Valcê, gostava muito de participar de teatro, falar poesia. A minha vida de infância me remonta ao tempo das Salesianas. E eu fui muito feliz, brincava no colégio, jogava ping-pong às tardes, de manhã a gente estudava, e cresci nesse ambiente de felicidade, de alegria e de oração. Desde pequenininha eu ouvi falar de Dom Bosco, um homem que, se estivesse no nosso tempo, seria um grande empresário. E um homem de visão, um homem que colocava o evangelho de um lado e a bola do outro na mão dos jovens, e uma visão empresarial que hoje eu tenho, não na minha infância. Então fui filha de Dom Bosco e Maria Mazarello, que era uma irmãzinha onde nasceu as irmãs salesianas. Quis ir para o convento, mas papai e mamãe disse: você está pronta para ir, você gosta de short, gosta de nadar, andar de bicicleta. E eu chorei muito, e graças a Deus meu pai e minha mãe me deu um tempo para pensar e refletir. E vi que realmente eu não tinha vocação, a minha vocação era ter filhos. Então, desde pequena, já a partir do momento que eu não pensei mais uma vida religiosa, eu sonhava com o príncipe encantado. Eu tinha muita vontade de ter um príncipe encantado na minha vida. Então, era meu sonho, partiu aí então de ser amada e também amar. Não adianta ser amada. Então eu queria amar muito e ser muito amada e ter filhos. Então a minha infância foi essa mistura de salesianas com uma família que rezava, uma família que gostava muito de esporte. Papai e mamãe gostavam muito de esporte, então a gente começou a assimilar toda essa educação familiar. Gostando de gente, gostando de trabalho, gostando de esporte. E assim eu fui crescendo aqui na cidade de Uberlândia e pensando já, saindo da minha infância, pensando já na juventude, eu comecei a participar de times de voleibol. Eu tinha acho que 10 para 11 anos, em Uberlândia, no UTC, Uberlândia Tênis Clube, me falaram que estavam, inscrevendo crianças para jogar vôlei, adolescentes. Então o professor Thales, que era o nosso professor de educação física no Colégio Teresa Valcê, nos motivava muito ao esporte. E então eu fui procurar o UTC para me inscrever no vôlei. E aí descobri um caminho realmente assim que me encantava. Gostava muito do esporte, jogava muito vôlei. Aí comecei a gostar também da natação e comecei a enveredar um cadinho de um esporte daqui, outro dali, mas foquei muito tempo mais dentro do voleibol. E nós começamos a participar até de campeonatos. Mais alguma coisa que é agora a parte da juventude, mais parte adulta? Eu queria que você falasse assim, na sua adolescência você praticou muito esportes. E aí, isso influenciou na sua opção, na sua formação? Como que foi
depois na sua escola, na faculdade? Como que foi isso? Bem, saindo assim da adolescência, né, no Colégio Teresa Valcê, a gente tinha, nos tempos de hoje, a 8ª série. Não tinha o 2º grau. Nós tivemos que sair do Colégio Valcê em lágrimas, porque a gente era apaixonada pela escola, pela educação, pelos professores. Eu tive uma infância assim, fui extremamente feliz naquele colégio. Então eu tive que partir dele e fui para o Colégio Nossa Senhora das Lágrimas, que era um colégio também voltado para meninas. No meu tempo, menino e menina não tinha um colégio de freira. Então eu fui para o Colégio Nossa Senhora das Dores e já comecei a olhar, futuramente eu poderia ser professora, porque minhas irmãs mais velhas eram todas professoras. E a gente acaba que se inspirando nos irmãos, na família. Então eu fui fazer o normal. No meu tempo nós chamava normalista, fazer normal. Então eu fui para o Colégio Nossa Senhora para fazer o normal. E lá fiquei, fiz o vestibular terminando o período do 2º grau, fiz o vestibular para inglês e português. Gostava muito do inglês. E fiz um ano, entrei na faculdade, continuando jogando voleibol, já participando no Colégio Nossa Senhora, fui para a faculdade, né, de Anglo-Latina, se eu não me engano. E a gente tinha esse desejo de falar inglês e meu sonho era ser professora de inglês, porque era inglês e português. Então, falei, eu quero ser professora de inglês. Na época eu tinha muita facilidade com a língua e fiz um ano. Quando eu soube que na cidade de Uberlândia viria, através da Universidade Federal, e viria a Faculdade de Educação Física. Como eu sempre gostei muito do esporte, tranquei a minha matrícula na Faculdade de Inglês e Português. Não me recordo quando foi, que ano que foi, mas enfim, fui para a Faculdade de Educação Física. E fui e fiquei lá, concluí a faculdade com muito prazer. Gostava mesmo do esporte e me vi professora de Educação Física antes de terminar. Quando nós tivemos uma oportunidade de fazer um curso do CADES em Goiânia, porque Minas Gerais não tinha faculdade de Educação Física até então, não tinha professores aqui em Uberlândia, e o Estado pagaria professor para dar aula em Uberlândia, desde que tivesse um curso preparatório. Então nós fomos para Goiânia fazer um curso do CADES. Foi um curso de 45 dias, muito puxado, e com um certificado eu comecei a dar aula de Educação Física, fazendo ainda na época as aulas da Faculdade de Inglês e Português. Então, quando eu soube que veio a faculdade, eu corri para a faculdade, tranquei minha matrícula e me formei professora de Educação Física. Fui, assim, uma professora plenamente feliz, inventava serviço para mim, trabalhei no Colégio Teresa Valcê. Fui para lá, me apresentei como ex-aluna, né, pedindo a oportunidade. O professor Thales também me convidou para entrar no lugar dele. Ele me ofereceu todas as aulas. E então, conversei com as irmãs, comecei no Teresa Valcê. E fui muito feliz lá. Eu fiz muitos grupos campeãs, muitas meninas campeãs. Time de vôlei, de handebol. Muitas taças, muitos troféus aquelas meninas conquistaram. Eu nunca medi esforços para chegar numa meta que eu queria. Então eu queria que aquelas meninas entrassem nas Olimpíadas Estudantis de Uberlândia para ganhar troféu, não para só participar. E eu trabalhava meus sábados, meus domingos, quase os meus anos todos no Teresa Valcê, eu inventava serviço para mim. Eu punha aquelas meninas para jogar, para treinar, para perder o medo de entrar num campeonato. E no ano que eu saí, que eu me casei, em 4 de dezembro de 1976, naquele ano, eu saí assim, eu falo que Deus foi fantástico. Todas as minhas alunas do Teresa Valcê, meus grupos de vôlei e de handebol, e nessa época eu também já estava dando aula no Estado, no José Inácio de Souza, em escola estadual.
Lá eu trabalhava com os adultos, né, noturnos, também diurno, e também formei lá a turma de vôlei e de handebol. Foi meu ano de glória. 1976 eu saí com todos os times campeões. Só um que pegou o segundo lugar. Fechei com chave de ouro. Pois é. E aí, você fala o ano que você casou. Mas no meio de tantas atividades, conta pra gente como que foi o encontro, o conhecer esse príncipe encantado. Ai, foi ótimo. Por incrível que pareça, eu conheci ele numa disputa aqui em Uberlândia, quando a Universidade Federal tinha as Olimpíadas. Não a estudantil, mas a universitária. Eu jogava voleibol pela Faculdade de Educação Física, nadei pela Educação Física, fiz salto em altura, com esse tamanho ganhei o segundo lugar. E numa conversa com um amigo meu, José Wilson, eu estava na porta do DAGEMP, que era o diretório acadêmico, né, da Faculdade de Engenharia. E quando eu fui lá conversar, meu amigo, vamos esse ano fazer assim, uma aposta, quem é que vai ganhar o basquete? Vai ser Educação Física. Ele falou, Eliana, vai ser Engenharia. Eu falei, vamos apostar? Uma caixinha de cerveja, pelo menos uma meia dúzia, hein? Todos dois pobres, meninos que estudavam e trabalhavam, né? E a gente não apostou grandes coisas. E aí ele estava ao lado dele, um amigo. E ele me apresentou, esse é meu colega, é o Oswaldo, que faz engenharia comigo, engenharia elétrica. Ô, como vai, tudo bem? E aí no outro sábado, eu fui para o DAGEMP. Quando eu bati o olho longe, falei, é um amigo do Zé Wilson. Uai, ele é bonitinho. E ele me viu e veio sorrindo pro meu lado. E já me chamou para dançar. Meu coração começou assim a palpitar, disparar. E falei, nossa, mas esse amigo Zé Wilson é muito bonitinho. Aí conversamos a noite toda, brincamos. Eu não esqueço de até alguns detalhes, que eu estava com um canudinho, chupando, tomando guaraná. Aí comecei a fazer pulseirinha para colocar no meu braço. Aí ele falou assim, para que você está querendo mexer com isso aí, essa pulseira aí? E segurou na minha mão. Nossa, aí eu achei bom demais. Aí ele me levou e tá em casa. Aí eu soltei a mão dele, não era namorada, não era nada. Imagino que eu ia deixar ele segurar em mim, sem ser nada. Me levou em casa. Mas meu coração já me dizia, era aquele homem da minha vida. E assim foi. No outro, passou mais uma semana, tinha umas tais barraquinhas em Uberlândia, na Praça Tubal Vilela. Estava assim as barraquinhas, eu falei, nossa, será que eu vou ver o amigo do Zé Wilson, aquele Oswaldo 7? E eu fui para a Praça Tubal Vilela. Vamos dizer, paquerar. Porque moçada, o que faz à noite? É achar alguém para você se encantar. Pelo menos eu gostava muito de namorar. Gostava, achava legal, gostoso, prazeroso. Afinal de contas, né? A vida da gente é feita de muitos amores. E então, eu estava nas barraquinhas de um lado, quando eu vi o amigo do Zé Wilson passando lá de lá. Claro, né? Eu provoquei o encontro. Ele vinha de um lado, eu fui de frente a frente. Oi, como vai? Tudo bom? E aí começamos a conversar e ele falou assim para mim, o que você vai fazer hoje? Eu falei, eu primeiro preciso encontrar minha irmã. Eu sempre saio com minhas irmãs e algumas amigas. E eu não sei por que cargas d'água, eu desencontrei com a Cleusa, minha irmã. Eu falei, estou procurando a minha irmã, preciso encontrá-la. Ele falou, você quer que eu te ajude? Eu falei, ok, vamos. E começamos a andar na Afonso Pena para lá e para cá, até ele falou, Lago, esquece a sua irmã. E aí ficamos batendo papo, saímos da praça e ficamos batendo papo e fomos até em casa. Quando chegou na porta de casa, ele falou assim, e então, quando a gente vai se ver de novo? Eu falei assim, agora você sabe onde eu moro. Se você quer me ver, aqui que eu moro. Aí já marcamos para o outro sábado.
No outro sábado, quando ele bate na porta de casa, nem mal abri, ele entrou dentro da minha casa. Aí ele entrou de vez na minha vida, né? E fui muito apaixonada e sou apaixonada até hoje por ele. Foi o presente do céu. Rezei muito, viu? Pedi muito a Deus uma pessoa que me amasse e que eu amasse. E eu falo assim que realmente um presente, porque o amor, essa troca de amor é a coisa mais abençoada entre amigos, entre filhos, entre marido e mulher, é bom demais, Carla. Eu me sinto assim feliz. Hoje estou com 34 anos, né, de vida a dois, eu só posso agradecer a Deus essa oportunidade de ter encontrado o meu príncipe. E como que foi o dia dessa celebração, o dia do casamento? Como que vieram os filhos? Bom, quando a gente marcou, né, o casamento, primeiro antes de marcar o casamento, ele formou e foi embora de Uberlândia. Aí eu fiquei assim, há uma insegurança quando esse namoro, né, há um distanciamento de quilômetros. Ele foi para Sorocaba, cidade de onde nasceu, onde ele voltou para trabalhar, porque ele arrumou um emprego pertinho de Sorocaba. Então eu falei, nossa, e agora vai ser assim, distância, né? E eram 2 anos de namoro, tudo pode não dar certo. Então a gente começou a se encontrar a cada 15 em 15 dias. E um belo dia ele me ligou muito feliz que ele não iria me encontrar aquele próximo final de semana. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o papai comprou um carro. Tinha comprado um carro para mim. O carro estava muito velho, agora eu estou comprando um carro com meu próprio dinheiro. Eu falei, que maravilha, que ótimo. Então você não vem me ver só por causa do carro? Ele falou, eu tenho isso. Eu falei, quer dizer que o carro vale mais do que eu. Então eu comecei a apertar o Oswaldo daqui e dali. Aí um belo dia eu falei, escuta, tô vendo que a engenharia, um emprego, o carro, tá maior que eu. Eu acho que eu valho mais com tudo isso. Aí ele veio e falou, o que você quer? Eu falei, eu penso em casar. Você nem fala em noivado. Ele falou assim, então eu posso te pedir a mão em casamento? E assim foi pelo telefone. Aí no outro final de semana, de surpresa, ele já trouxe a aliança. Sem saber se eu gostava daquela, se era grossa, se era fina. Aí ele chamou o papai e mamãe e falou, quero casar com a Eliana. E fez assim um pedido oficial e nós fomos jantar. Um jantarzinho bem gostoso. E ali a gente colocou a aliança e naquele dia mesmo a gente já quis marcar o casamento. Acho que eu fiquei noiva 6 meses, mais ou menos. E aí nós marcamos 4 de dezembro de 1976. E nesse dia, acho que meu pai pensou que eu não ia casar. Por quê? Estava previsto o Oswaldo chegar entre 11 horas e meio-dia. Minha mãe fez uma comida, assim, uma mesa maravilhosa, esperando toda a família do Oswaldo para almoçar conosco. Meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30. E meu pai, eu nunca vi meu pai preocupado com nada na vida. Ele sempre foi um homem muito sereno. Quando eu vi meu pai, debruçou na janela e começou a olhar para um lado, para outro, para ver se o Oswaldo não via mais, né? Eu falei, papai, já chorando, ai papai, será que o padre nos casa semana que vem? E se o Oswaldo não chegar? Aí eu vi que meu pai estava amarelando. Aí quando deu 3h15, o Oswaldo chega. Eles perderam horário e com a graça de Deus foi assim tudo muito corrido para a família dele, mas aí fomos para o nosso casamento, para uma celebração muito linda. Eu estava com todas as minhas alunas do Teresa Valcê, assim, com toda a presença, algumas freirinhas, as alunas ali me recebendo amorosamente. E, aliás, elas tinham feito uma despedida no Teresa Valcê, que eu também não posso... Esse momento eu não esqueço, Carla. Foi um momento de surpresa para mim. Elas reuniram todo o colégio e celebraram uma missa. Eu não sabia, me chamaram que eu tinha que ir para essa missa. Era a missa de final de ano. O que aconteceu na missa? Toda a liturgia tinha o nome da Eliana. Os cantos.
Quando eu percebi tudo aquilo, meu Deus do céu, aí terminou a celebração, foi o momento das poesias. As alunas e irmãs fizeram poesias de gratidão pelos meus 7 anos de professora, de dedicação, me levaram um presente, me passaram a palavra para falar. Sou muito falante, não tenho medo de público, mas aquela hora não tinha. As lágrimas, a emoção foi muito forte e me marcou muito aquele momento de perceber que o ser humano é grato e a gente não percebe. Foi uma emoção muito grande que até hoje eu me emociono quando eu falo naquele momento de gratidão, de carinho, sabe? Foi assim, tudo colocaram meu nome e eu não tinha percebido aquela intensidade de amor. Então, quando eu vi as irmãs, as meninas, as minhas jogadoras, né, no meu casamento, eu fiquei assim, extremamente feliz. Então foi assim, momentos de emoção, de alegria, meu príncipe encantado, ai que impacto no meu casamento, até hoje todo mundo sabe dessa história. Que eu não gostei da roupa do noivo. Quando eu cheguei, que abriram a porta, que eu vi a roupa do noivo, meu Deus, que paletó horroroso. Era um paletó xadrez, marrom, com certeza usava na hora, na época. Mas quando eu olhei, não acredito, não acredito. A única coisa que eu não gostei foi ver o Oswaldo com um paletó xadrez, maior impacto. Mas afinal eu estava querendo casar com aquele príncipe encantado da minha vida, né? Mas esse paletó xadrez ficou na minha história. Ô, paletózinho feio. E ele trabalhava na Barber Green. Fiquei com muito medo de casar, assim, ir para, depois do casamento, nós íamos morar em Salto de Itu, que é uma cidade bem pequenininha e que só, dentro da fábrica, que só tinha pó o dia inteiro nas casas. Ele foi me levar para conhecer a casa, que possivelmente nós íamos morar. Os engenheiros moravam nesta vila, dentro da fábrica, chamada Eucatex. Quando eu olhei aquelas casas, tudo coberto de pano, por causa do pozinho da fábrica, eu entrei muda e saí calada. Ele fez uma pergunta para mim, 15 dias antes do nosso casamento, ou 20 dias, alguma coisa assim. Ele falou assim, e aí, gostou? Eu fiquei calada. Ele falou, você não me respondeu. Eu falei, você quer que eu responda de verdade? Ah, eu venho, porque onde você estiver, estarei eu. Mas eu não gostaria de jeito nenhum de estar morando aqui. Mas, se é este teu emprego, virei. Por felicidade minha, acredito eu que também mais uma mão de Deus, né? Ele começou a buscar nos jornais de São Paulo emprego. E aí ele viu uma oportunidade na Barber Green. A Barber Green ficava na cidade de Guarulhos. E ele fez teste lá e passou nesse teste e foi empregado. Então, quando nós casamos, eu tinha uma semana só de emprego. Falei, e agora? A gente casa, não tem jeito, né? Mas a Barber Green foi, assim, fantástica. A gente chamava ela de Mother Green. Era uma mãe. E ela deu Oswaldo em uma semana e nós ficamos... nós fomos para Ubatuba. Eu não conhecia, desculpa, a cidade de Ubatuba. Linda, um mar maravilhoso, uma região maravilhosa do Brasil. Umas praias fantásticas. Então eu passei a lua de mel em Ubatuba, uma semana, e acredito eu que até hoje, quando eu volto em Ubatuba, eu recordo esse momento de lua de mel, porque eu não ia muito em praia. E quando eu ia em praia, eu ia no Rio de Janeiro. Quando a gente era jovem, nós mineiros éramos apaixonados pelo Rio de Janeiro. Aliás, até hoje, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Então, quando eu ia para as praias no Brasil, era no Rio. Eu não conhecia praia em São Paulo. Então, eu fui para Ubatuba. E lá nós curtimos a nossa lua de mel e ficamos 15 anos em Guarulhos. E na cidade de Guarulhos, eu me sentia um pouco sem nada para fazer.
recém-casada. Sentia saudade de mamãe, chorava todo dia. Chorava, porque era minha mãe. Sentia falta das alunas, das atividades, do meu esporte que eu praticava. Eu me senti muito ilhada, sozinha, num apartamento grande no centro da cidade. Os paulistas são muito fechados, mas é um povo maravilhoso. Na hora que você os conhece, você começa a penetrar na vida deles. E eu sempre gostei de falar oi para todo mundo, bom dia, boa tarde, abraçar todo mundo. Sempre fui muito espontânea nisso, é meu ser, é assim. E eu falei, gente, nesse apartamento que a gente mora, eu nunca vi nem minha vizinha, eu nem sei, não conheço nada, não vejo ninguém. O prédio era quase, acredito eu, que era seminovo, 1 ano, 2 anos de construção, tinha poucos moradores, sozinha, recém-casada, sem emprego, sem nada e sem vizinho, nem para falar um bom dia. Aí eu falei, não, eu tenho que conhecer essa vizinha. E um dia eu perguntei ao porteiro, quem mora ao meu lado? Eles falaram, é um casal, é um pessoal assim, de mais idade, não velhos, mas mais idade, é assim. Eu falei, um dia, qual o horário mais ou menos que eles chegam e tal? Falei, então eu vou descer, você me apresenta ele, você me mostra quem é? Sim. E assim foi. Um dia eu desci no horário previsto que eles subiam e ela entrou no elevador, nem me cumprimentou, com a cara fechada, e eu disse assim para ela, bom dia minha vizinha, tudo bem? Ela falou, balançou a cabeça, mais nada. Assim, com aquela singeleza, educada, balançou a cabeça, distância, nada de toques, nada de pegar na mão e nada de sorriso. Falei, eu conquisto essa minha vizinha. Como boa mineira, o que eu fui lá eu fazer? Fui fazer pão de queijo. Fiz um pão de queijo assim, bem gostoso, e levei ele bem quentinho e bati na porta, oi vizinha, tudo bom, Olga? Eu vim te trazer uma comida que o mineiro gosta muito, que em Minas Gerais a gente sempre serve num cafezinho da manhã, num cafezinho da tarde. Eu vim trazer um pãozinho de queijo. Aí eu conquistei minha vizinha. Aí começamos a conversar, fizemos boa amizade. Aí ela abriu a porta de Guarulhos para mim, ela me apresentou toda a família dela. Ela é a família Francine, se eu não me engano, uma família, até vamos dizer, de posses dentro da cidade. E eles tinham o hábito de tomar um café da tarde, juntos. E eles começaram a me levar para dentro dessa família. Então eu comecei a ter alguma relação com essa família. Aí me senti acolhida, porque eu estava me sentindo muito só. Gosto muito de gente, então eu estava me sentindo muito só em relação a uma cidade. Embora muito feliz com meu marido, mas eu precisava de mais gente em volta. E aí eu comecei a minha vida dentro da cidade de Guarulhos, até que um dia eu mudei daquele apartamento, porque nós fomos para Foz do Iguaçu. Oswaldo, quando ele entrou na Barber Green, quando ele fez o teste, ele já sabia que depois de 3 meses de Barber Green, ele estaria indo para trabalhar na usina de Itaipu, que estava iniciando na cidade, né, de Foz do Iguaçu. E fomos lá, depois de uns 4, 5, 6 meses mais ou menos de casada, demorou um pouquinho, nós fechamos o apartamento, porque era só 3 meses na cidade de Foz do Iguaçu. E fomos para Foz do Iguaçu, ficamos por lá, Oswaldo ficou 8 meses. Eu fiquei, Oswaldo ficou acho que 7 meses, se eu não me engano, eu fiquei 6. Porque eu engravidei lá, eu já vim com meu primeiro filhotinho na barriga, Eduardo Augusto, né? E quando eu saí de lá, nós chegamos em Guarulhos, nós tiramos as coisas do apartamento, fizemos uma economia, fomos guardando dinheiro, porque o trabalho do Oswaldo, eles davam casa. Então a gente morou num hotel, Hotel Salvati, que foi muito gostoso morar lá dentro, conheci todo mundo, todos os cozinheiros, maître,
as comidas que eu comia na época de gravidez, eu não aguentava mais aquela comida, vamos dizer, pratos à la carte. Eu falei, eu quero comer arroz, feijão, carne moída, batatinha, chuchu, até coisa que eu não gostava, eu estava com vontade de comer. E um dia o médico foi, Eliana, por que a senhora não pede um prato todo dia? Só tem direito de pedir um prato especial, fique à vontade. E aí eu fui lá.